Assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a pensar muito nesse versículo, a meditar muito sobre esse versículo. E aí Deus me lembrou da minha mãe, que quando eu era menorzinha e a minha mãe brigava comigo, e falava assim: Rebeca, ouve o que eu estou te falando, escuta o que eu estou te falando, não faz isso, sei lá o que, ouve o que eu estou te falando. E Deus falava comigo que é o ouvir, que ouvir é muito diferente de escutar. Você escutar, você escuta, eu escutei, só que eu não prestei atenção e é sobre, foi, passou, tchau. E agora o ouvir, o ouvir te leva à obediência. Quando você ouve algo, é como se você ouvisse uma ordem. É como se Deus falasse uma ordem, Ele falasse um mandamento para você. E aí você ouve aquilo e retém aquilo. E por incrível que pareça, um amigo meu me mandou um livro que ele está lendo sobre o Pockets, que eu vou abrir lá na minha universidade, na minha faculdade, que é um grupo de estudo de Deus. E esse livro fala sobre o avivamento nos campos universitários, nas universidades. E aí fala o seguinte nesse livro, esse versículo: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e fala assim: na Bíblia, o verbo ouvir é trazido da palavra hebraica shema, que significa não só ouvir, mas agir de acordo com o que nos foi dito. Para Deus e para o povo hebreu era impossível desvincular o ato de ouvir ao de obedecer. Então, quando você ouve algo, a palavra de Deus, ela te submete a um nível de obediência. Então, vou voltar ao exemplo da minha mãe. Quando ela vai falar assim: Rebeca, não faz isso, ouve o que eu estou te falando. Isso te leva a um nível de obediência. E para você obedecer, você só obedece ou aquilo que você crê, ou aquilo que você tem medo. Então, ou eu acreditava na minha mãe que eu não poderia colocar o dedo na tomada, senão eu levaria um choque, e por isso eu não fazia, ou eu tinha medo pelo jeito que ela falava e não fazia isso. Então, ou você crê, e aí isso te leva a que o crer você escolhe, é algo que você toma, e a fé é dom de Deus. Mas ou você crê, ou você teme, que nos leva há um outro versículo que fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela vem pela obediência à palavra de Deus. E a obediência, ela vai produzir fé. Por quê? Porque a obediência, ela vai te levar a uma experiência com Deus. Você vai começar a viver coisas, você vai começar a colher frutos a partir da sua obediência. Então, se você obedece, você começa a colher frutos, a colher experiências na palavra de Deus. É o que diz em Tiago 2,17, que fala: assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Então, nós precisamos de certas experiências com Deus, em frutos com Deus, para que nós tenhamos fé. Porque a fé, ela é dom de Deus. A gente mesmo, só por nós mesmos, sem o Espírito de Deus, a gente não consegue ter fé. Porque a fé, ela vem de Deus. Mas a gente consegue crer. Fala assim: Rebeca, como assim a fé sem obras é morta? Por que eu preciso ter uma experiência com Deus para eu ter fé? Se está escrito que aquele versículo que fala: mais bem-aventurados sois aqueles que não viram e creram. Porque é exatamente isso. Crer é diferente da fé. Então, quando você crê, isso te leva ao nível de obediência. Então, eu acreditei na minha mãe que se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Então eu criei. E o crer que vem de mim, que eu escolho, me faz produzir fé que vem de Deus, porque é um nível de obediência. Que nem na palavra de Deus também está escrito que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda,
a gente poderá dizer a esse monte: saia daqui e planta-te no mar, e isso será feito. Porque a fé, ela é como se fosse uma semente. É algo que Deus te dá e ela é plantada, ela é crescida, ela é regada através de Deus, do Espírito Santo em nós. E essa árvore que cresce, ela produz mais sementes. Então, quanto mais experiências nós temos com Deus e com o Espírito, mais a nossa fé é vivificada. Quanto mais obras nós temos, mais fé a nossa é fortalecida. Então, mais fé nós produzimos, à medida que nós decidirmos simplesmente obedecer. Então, meditem nesse versículo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouve aquilo que o seu pai está te alertando. Se o seu pai falou: não enfie o dedo na tomada, não enfie o dedo na tomada, ouve ele. É diferente de escutar. Então, o ouvir te leva a uma obediência. E a obediência vai te trazer, eu tenho certeza absoluta, querendo ou não, experiências com o Espírito Santo. Seja frutos de paz, de alegria. Quando a obediência, ela resulta na fé, ela produz fé, né? E porque quando a gente vive uma vida obediente, a gente colhe bênçãos. E a gente vê, cara, isso é muito diferente, isso é maravilhoso, isso é incrível. Eu nunca tinha experimentado isso na vida. Através do que? Da obediência, que simplesmente eu tive a partir do momento que eu escolhi crer. E a partir disso, Deus me dá o dom da fé, que é, apesar de tudo, de todas as circunstâncias, eu me mantenho firme no Espírito, né? Que ele fala, na Bíblia fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé vem do Espírito de Deus. Eu só posso ter fé se eu tenho o Espírito de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus crê. Mas fé é muito diferente. Em Hebreus 11:8 fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Então, Abraão teve fé, foi algo que frutificou nele. E a partir disso, ele começou a produzir muitas e muitas e muitas fé. E a fé te leva à obediência. E a obediência te leva a mais fé. E a fé te leva à obediência. E a obediência te leva a mais fé. E é basicamente isso que Deus estava falando comigo, estava ministrando no meu coração. Outro versículo que está em João 7, versículo 17, está escrito assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina. Então, você quer ter mais fé? Você quer crescer em experiências sobrenaturais com o Espírito Santo? Você quer produzir bons frutos para que a sua fé seja vivificada? Conhecerá a respeito da sua doutrina. Então, ouve ele, que isso te levará à obediência. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Meditar mais nesse versículo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir não é escutar, é o shema, que é a obediência. Aqui fala que não só ouvir, mas agir de acordo com o que nos foi dito, né? Que é traduzida a palavra ouvir para o hebraico, que é shema. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Para mim, produziu muitos frutos, foi muito gratificante.